Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Jornal do Carro. Eu sou o Eugênio Augusto Brito e esse vídeo aqui, é para você que procura um carro para 7 passageiros. E esse nicho, esse segmento ficou bem acelerado aqui no Brasil com a chegada desse cara aqui, o Jeep Commander. Ele é primo irmão de Renegade, de Compass, é feito sobre a mesma plataforma monobloco e traz aqui muito conforto e tecnologia, mas também com alguns atributos 4x4. E a gente vai comparar ele nesse vídeo com o líder absoluto do segmento, que é esse cara aqui, Toyota SW4, irmão da picape Hilux, montado sobre chassis, todo mundo sabe, né? Referência em robustez, em aptidão 4x4, com reduzida, com bloqueio de diferencial. E a pergunta que fica é, qual dos dois aqui traz a melhor proposta para o seu bolso, para a sua garagem, para você que quer levar 7 pessoas, 7 passageiros? A gente vai responder isso aqui em 7 tópicos nesse vídeo. Bora lá então! E antes de falar de Commander e de SW4, deixar um recadinho aqui para você. No card e na descrição a gente tem o link para avaliação do Mercedes GLB, que tem essa mesma pegada para 7 pessoas, mas com mais luxo e mais requinte. Agora voltando a falar desses dois aqui, qual é a sua preferência? Você é time SW4 ou já pegou, já vestiu a camisa do Commander? Diga aí nos comentários pra gente. E deixa eu já tirar um elefante da sala, ou melhor, do estacionamento, logo de cara. A gente sim vai falar de carros que têm propostas ligeiramente diferentes, mas que você vai ver, tem muitos pontos de intersecção, a começar pela motorização. Tanto o SW4 quanto o novíssimo Jeep Commander tem opções flex com tração 4x2. E neste caso, é o Commander que tem a liderança. É um motor 1.3 turbo de novíssima geração e com isso ele é mais potente, é mais eficiente e você vai se dar melhor com ele na cidade. Agora, para esse comparativo aqui, as marcas nos cederam as suas configurações mais potentes. As configurações com motor diesel e tração 4x4. Aí nesse caso não tem jeito, né? É o SW4 que é mais forte, mais parrudo, tem mais potência e mais torque. Ele tem tração 4x4 raiz, caixa de reduzida e também o bloqueio de diferencial, tudo selecionável lá dentro no console. Falando de motor, a gente tem um 2.8 turbo diesel de 204 cavalos e 51 kg de torque, uma patada, você já conhece isso aí. Isso aqui é gerenciado pelo câmbio automático de 6 marchas da Toyota. Do outro lado aqui, a gente tem um motor mais uma vez de concepção mais nova, mais atual, é um 2.0 turbo diesel também, só que aqui a gente vai a 170 cavalos e mais ou menos 39 kg de torque. A diferença aqui é que ele tem um câmbio da Alemã ZF de 9 velocidades e isso tudo vai te dar um controle de combustível, principalmente na cidade, muito mais interessante. No caso dele aqui, o 4x4, a tração integral é gerenciada automaticamente. A gente tem 3 modos de condução, e você seleciona só esses modos. Você não consegue selecionar aí uma tração reduzida, nem um bloqueio de acordo com o que você quer. É on demand, de acordo com os comandos ali da tela ou do que os sensores do carro percebem. Vamos falar de visual agora, estou com o meu checklist na mão. Bora lá, skid plate falso, mas bem visível. Confere, o cromados aqui na grade frontal e também esses para-choques bem robustos, tomadas de ar bem grande, imitando o carro esportivo. Confere. Barras de LED e faróis bem fininhos, também de LED nos dois modelos aqui. Confere. Réguas cromadas na lateral definindo as linhas de janela. Confere aqui no Jeep Commander e confere também aqui no Toyota SW4, olha só. E na traseira, olha aí, lanternas bem horizontalizadas e altas. E claro, o spoiler de teto, confere aqui no SW4 e confere também no Jeep Commander. Não tem jeito, com ou sem checklist, o Toyota SW4 é referência no segmento e determina muito do que a gente tem, inclusive no visual. É por isso que a Jeep, ao fazer o Commander, colocou ali isso muito parecido para dar o quê? Robustez e esse porte para o carro e tentar roubar vendas e espaço nas ruas aqui do SW4. É claro que a Jeep também tem um perfil um pouquinho mais refinado, mais premium. Teto bicolor e esse farol de LED aqui que lembra demais as marcas irmãs Chrysler e Dodge também. Mas ali a proposta é mais de robustez mesmo. Agora vamos falar de tamanho, de porte aqui dos dois modelos. A turma que defende o SW4 defende justamente por conta disso, por conta da robustez e do porte bem avantajado e que parece estranho em cidades como São Paulo, mas quem usa defende, diz que isso é importante mesmo. A Jeep sabe disso também, no caso aqui do Commander, não deixou barato, trouxe um carro também com dimensões bem avantajadas, apesar de usar a mesma base de Renegade
e de Compass. Lá no Toyota SW4 a gente tem 4,79 m, são 3 centímetros no comprimento maior do que o Commander. Agora o Commander dá o troco no entre-eixos com 2,79 m, são 5 centímetros a mais de espaço interno na cabine aqui no carro da Jeep em relação ao da Toyota. Lá a gente tem de 180 a 500 litros no porta-malas, dependendo da configuração da última fileira de bancos. E aqui a gente vai de 233 até 1760, porque os bancos da terceira e segunda fileira são rebatíveis. E com isso, realmente, o Jeep mostra que, apesar de ser um pouquinho menor, ele tem muito mais vantagem em termos de aproveitamento interno. Agora, aqui no externo não tem jeito, é o SW4 quem dá as cartas, inclusive no vão livre. Ele usa rodas menores, mas com pneus, obviamente, mais adeptos aí ao fora de estrada, mais altos um pouco. Então, apesar de ter rodas 18 contra 19 aqui no Commander, ele tem um vão livre de quase 28 centímetros, apesar do estribo, enquanto lá o vão livre é de 21 centímetros e meio. Agora no nosso quarto tópico a gente vai falar de conforto. E aqui a bordo do Jeep Commander não tem jeito, você vê um parentesco com o Compass, só que o Commander sobe alguns degraus em sofisticação. Então a gente tem todas as superfícies aqui, ó, suaves ao toque, bem gostosinhas mesmo, diferentes materiais e até alguns toques aqui, ó. A gente tem camurça aqui no painel central, não sei se você tem aflição como eu tenho, mas é bem bonito de se ver. E claro, você tem aqueles easter eggs típicos da Jeep, né? A gente tem o Jeepzinho Willys aqui no para-brisa, 1941 inscrito aqui no apoio de braço. Falando em apoio de braço, o baú aqui, ó, também bem ágil de se usar. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais profundo. Os bancos são confortáveis, tem esse acabamento pespontado também, personalizado da Jeep. Eu só acho que podia ser um pouco mais comprido aqui no apoio de joelho também. O número de porta-objetos aqui é interessante, podia ter um pouquinho mais, mas tem nichos bem localizados para celular, para suas garrafas, para chaves também. E o que é mais importante aqui, espaço para as pessoas. Até porque o objetivo aqui é levar até 7 pessoas com conforto, né? Então a gente tem 2 zonas de ar-condicionado lá na frente, mas aqui atrás, ó, na segunda fileira, você também tem um comando de ajuste de intensidade e direcionamento aqui, bem legais. Além, é claro, de tomada 127 volts, saídas USB e esse banco central aqui, essa segunda fileira, ela é ajustável aqui, ó, longitudinalmente em até 14 centímetros. Você pode também dar aquele tilt no banco para ficar um pouquinho mais confortável em viagens longas. E aqui na terceira fileira, ó, não é tão apertado quanto você imagina não. Eu tenho 1,80 m e tô até que tranquilo aqui com os meus joelhos. Não é tão claustrofóbico quanto lá no Mercedes GLB, mas é claro que é para viagens mais curtas também. Faltou só um pouquinho de cuidado da Jeep aqui. Os bancos são muito bem feitinhos, como lá na frente, só que a gente só tem uma entrada USB aqui do meu lado direito, quem tá aqui não tem, e o teto duplo, panorâmico, com abertura, só vai até a segunda fileira. Então aqui atrás a gente fica bem na escuridão. Já que a bordo do SW4, o conforto parece muito claro da picape Hilux. Então a gente tem bastante robustez e até um toque de rusticidade aqui. Os acabamentos não são tão primorosos quanto lá no Jeep Commander, ó. Muito material duro, mas ainda assim a gente tem um certo nível de requinte sim. Né? Cobertura de couro para os bancos, para o volante, aqui nessa área do apoio de braço. A gente tem um toque amadeirado, assim como lá no Commander, aqui nessa porção central também. Os porta-objetos aqui estão bem espalhados pela cabine. A gente tem essa área central que tem até uma tampinha basculante aqui, bem interessante. O bauleto aqui, ele não é tão alto, mas ele é um pouquinho mais largo também. E o SW4 tem alguns porta-objetos que eu acho bem interessantes. A gente tem então o porta-luvas principal aqui, mas também tem esse superior para colocar os documentos, né, de acesso mais rápido. A gente tem também o porta-copos para motorista e passageiros aqui do lado, que eu acho bem interessantes. São toques aqui diferentes, típicos aqui do SW4, mas bem legais. Aqui na segunda fileira, ó, bom espaço para 3 adultos também. A gente tem o ajuste longitudinal do banco, um pouquinho mais bruto do que no Commander. A tomadinha aqui também existe, só que é 220 e é o padrão internacional, não é o padrão brasileiro. Só que uma coisa que eu gosto muito aqui são as saídas de ar-condicionado. Esse carro só tem um ajuste, uma seleção de temperatura, mas as saídas para os bancos traseiros são individualizadas. Então elas ficam aqui no teto, ó, de fácil acesso para quem está nas extremidades dos bancos. Aqui no centro a gente tem o conjunto, né, o ajuste de intensidade, e as saidinhas também são lá para o banco de trás. Aqui atrás, ó, não tem tanto espaço quanto lá no Commander, né? O Commander tem 5 centímetros a mais de entre-eixos, faz diferença aqui, mas é um espaço ok e uma poltrona bem mais larga também.
claro, de novo, viagens curtas, 2 crianças preferencialmente, né? Mas o espaço lateral é até interessante e, como eu disse, a gente tem saidinha de ar-condicionado. Se o SW4 não tem teto solar, pelo menos o pessoal aqui não fica tão escuro e não passa tanto calor. Vamos falar agora de tecnologia, nosso quinto tópico. E se você acha que o Jeep Commander vai atropelar o SW4, pera aí, pisa no freio que a gente vai ver tópico a tópico, vai mostrar que não é bem assim. O Commander sim tem um visual muito interessante, a começar lá de fora, com farol totalmente em LED, a seta direcional e aqui dentro é tudo muito vistoso, tudo muito atualizado, né? A gente tem aqui a tela do cluster, do painel de instrumentos totalmente digital, 5 visualizações, né? Tem computador de bordo, tem o consumo imediato, tem as funções semi-autônomas que eu já vou falar delas também, mídia e também a parte de tração do carro, como eu já falei, né? É um carro com 3 modos de condução, permite a seleção aqui, até permite uma escolha de uma reduzida também, mas ela não é tão eficiente, tão atuante quanto lá no SW4. Uma coisa que eu gosto demais aqui é que o freio de estacionamento é elétrico também, então isso aqui poupa muito do espaço aqui dentro e também te dá um controle muito mais eficiente até no auxílio de rampa e de declive, né? Então a gente tem uma tecla aqui para o freio e a gente tem também essa tela central de 10 polegadas que é muito fácil de usar, muito rapidinha e você pode usar as funções aqui, inclusive do ar-condicionado, tanto na parte digital quanto também por botões físicos. Quando você está na estrada, isso aqui é muito importante, ter esse acesso rápido e físico fácil é bem interessante, então eu posso mexer tanto na seleção da tela direto aqui, quanto nos botões, isso é bem legal. Além disso, o Commander também tem uma integração aqui com o seu celular, né, que pode ser Android Auto, Apple CarPlay ou até Alexa, sem fio, não preciso plugar nada, também posso carregar o celular na bandeja por indução sem fio, e ele ainda tem uma central de monitoramento de informações de tráfego em tempo real, e se você tiver uma situação de emergência e precisar de ajuda, você ainda pode usar o sistema de concierge aqui. E aqui a bordo do SW4 realmente não é tão vistoso, é tudo muito mais rústico, mas as funções, ó, são equiparadas. Então a gente tem aqui o painel de instrumentos com uma telinha digital de 4 polegadas, fininha na cor azul. As informações são meio condensadas, blocadas demais, mas o velocímetro e o contagiro são fáceis de ler, tradicionais, né, analógicos. Passando aqui para a tela principal, ela tem 8 polegadas e também, mais uma vez, não é tão fácil de ler, tão fácil de usar, ela é até lentinha, mas ela também tem os botões dedicados. Isso deixa o uso muito mais fácil. Também é compatível com Android Auto, com Apple CarPlay, mas aí você tem que usar o fio para conexão. E tem até uma coisa que a gente não vê há algum tempo, que é TV digital aqui a bordo. Então você pode clicar, selecionar a lista de canais, até as rádios FM também são direcionadas para cá, né? Lembrando sempre que você, para assistir televisão, tem que estar com o carro parado. E o acesso, como eu falei, aos sistemas do controle de tração aqui, de reduzida, são muito mais intuitivos e muito mais atuantes. Então você tem aqui o seletor rotativo aqui, né, para a sua marcha reduzida, e a gente tem o bloqueio de diferencial e os modos de condução também nas teclas aqui nessa área próximo aqui ao apoio de braço. A gente tem também o sistema de auxílio de estacionamento, né? A gente tem uma câmera de ré, o gráfico é estático, a imagem não é tão bonita. Lá no Commander a gente tem uma imagem muito mais dinâmica, muito mais atuante, e lá também a gente tem um controle semi-autônomo de estacionamento que aqui a gente não tem. Mas mais uma vez, funções bem parecidas, né? Pela tecnologia toda, a gente até que não fica muito atrás aqui no SW4. Apesar de, como eu falei, dos toques rústicos, né? Inclusive o reloginho digital aqui, que lembra muito o relógio do Del Rey, ou então, para quem lembra, aquelas calculadoras da Casio também. Então vamos lá para o nosso sexto tópico, aqui a bordo do Toyota SW4, para falar de como o carro se movimenta e também da segurança a bordo. E a lista de segurança é bem completinha. A gente tem aqui 7 airbags, incluindo o airbag de joelho para o motorista. A gente tem também controle de tração e de estabilidade, auxílio em rampa, tanto no aclive quanto no declive. A gente tem também o controle de cruzeiro adaptativo aqui nessa chavinha atrás do volante. É um sisteminha mais antigo, mas que se dá conta do recado aqui. Então posso setar a distância para os carros da frente e a velocidade também. E o Toyota SW4 mantém esses parâmetros. A gente tem também aqui no botão o monitoramento de faixas, então ele te dá um alerta visual e também sonoro se você comer alguma das faixas. E ele tem também os sensores
que monitoram todo o tráfego e fazem uma frenagem de emergência, né, se você não reagir a tempo também, com alerta sonoro inclusive. E em termos de movimentação, o Júnior aqui, o nosso cinegrafista, até falou, o carro é bruto e é bruto mesmo. Motorzão aqui, 4 cilindros, 2.8 turbo diesel, tem umas saídas, umas arrancadas muito vigorosas aqui. E você sabe, né, o carro é montado sobre chassi, o conjunto de suspensão traseiro lá é sobre eixo rígido, né? Então a gente tem aqueles balanços de carroceria. Nos últimos 8 anos a Toyota até suavizou bastante a vida aqui a bordo, mexeu na suspensão, mexeu no isolamento acústico. A gente não ouve mais o motor trabalhando tão forte assim, mas ainda assim, né, você tem sim o ruído aqui do turbodiesel, tem sim o sacolejar da carroceria, né? Então você tem que se acostumar com isso se você já não sabe como é que uma Hilux, como é que o SW4 se comportam, né? Mas é típico desse tipo de carro porque ele é bastante robusto e bastante forte. A gente tem um motor trabalhando ali na faixa dos 3.000 giros, a potência máxima chega ali na casa dos 3.500 giros, né? Então, com isso, você tem todo esse torque, quase 51 kg de torque despejado sobre as rodas aqui, né? É bastante força e com isso você tem esse ímpeto do carro chegando realmente aí aos borbotões, né? É um carro realmente bastante forte e bastante vigoroso. Ao volante aqui do Jeep Commander, a gente tem tudo que o SW4 tem e alguns toques a mais também. Então pega a lista toda lá de airbags, de controle de tração, de estabilidade, coloca tudo aqui e mais alguns pontos acima. A gente tem sensores extras aqui no carro que enxergam também pedestres e ciclistas como esse que a gente acabou de passar aqui, e ele também monitora o trânsito e as faixas de forma mais inteligente e ativa. Então ele lê as faixas aqui do asfalto e mantém o carro, né, centralizado. Não é tão rapidinho, né? É um pouco mais lento, um pouco mais moroso, então você vai sentir o carro sambando para lá e para cá, mas ele faz esse acerto do carro sim entre as faixas. Além disso, o controle aqui de cruzeiro dele é um pouquinho mais eficiente também. Olha só, ele já pega o carro lá na frente, vai freando e assim que o trânsito volta, ele volta a movimentar o Commander também. Fora isso, eu ainda tenho os controles de ponto cego, o que é muito bom, porque esses espelhos aqui não são iguais ao do SW4, são espelhos pequenos demais para essa carroceria aqui muito comprida. Então é legal ter esse sistema aqui de auxílio de ponto cego também. Além disso, a gente tem ainda detecção de cansaço do motorista, então ele avisa para o motorista fazer uma pausa, tomar um café, e a gente também tem o sistema anti-capotamento e, além disso, o gerenciamento automático dos faróis de LED. E em termos de movimentação, é aquilo, né? Essa configuração aqui 2.0 turbo diesel não é tão forte, não é tão parruda, né? Não tem tanto torque quanto lá no SW4, é tudo mais comedido, né? 170 cavalos de potência, ali mais ou menos 31 kg de torque, só que o trabalho aqui, principalmente para o ambiente urbano, é primoroso. O carro tem uma configuração de suspensão muito estável, suspensão independente nas 4 rodas, né? Então você tem aqui uma suavidade total. A carroceria praticamente não oscila. Eu posso pisar mais forte, ó. A carroceria é super estável, super retinha. Isso é muito legal para o conforto na viagem, seja na cidade, seja na estrada, né? E o carro também, como não tem aquele ímpeto todo, ajuda também a dar esse balanço muito mais tranquilo, uma coisa bem mais estável aqui para a carroceria também. Além disso, o trabalho da Jeep de isolamento acústico muito eficiente mesmo. O motor está sempre trabalhando ali por volta dos 1.700 giros, então você quase não percebe ele ativo. Só quando você pisa mais forte, precisa que o carro vá acima das 2.500 rotações aqui, é que você consegue, ó, sacar o borbulhazinho do motor diesel. Mas fora isso, você quase não vai ouvir ele trabalhando. É realmente um carro muito tranquilo, muito confortável, muito suave aqui dentro. O ponto aqui, quando a gente fala de diesel, também é de autonomia, né? O consumo aí, claro, vai variar muito de acordo com o seu pé. As marcas falam em metas muito próximas aí, tanto para a cidade quanto na estrada de consumo, por volta de 10 km por litro na cidade, indo ali perto de 11, 12 na estrada. Só que a diferença principal está no tanque. Aqui no Commander é um tanque menor, por assim dizer, com 61 litros, enquanto lá no SW4 o tanque é de 80 litros. Então isso faz uma diferença bem grande na autonomia total, no tamanho da viagem que você vai poder fazer. Agora, no geral, nas comparações aí, o que a gente tem aqui no Commander é um carro realmente muito mais urbano e muito mais atual, né? Lá no SW4 a gente tem quase todas as tecnologias e o nível de segurança que a gente tem aqui, mas parece, no geral,
como o carro anda e como a cabine se porta, um carro de uns 10 até 15 anos atrás, embora tudo esteja muito parelho em níveis de acabamento e de equipamento. Chegamos então ao sétimo e último ponto aqui do nosso comparativo, é hora da marvada, é hora de falar de preços e você já sabe, né? No Brasil tá bem difícil. Jeep Commander, ele começa então com a configuração Flex em R$206 mil, mas esse aqui é o topo de gama, é o Overland 4x4 diesel, então ele vai a R$288 mil e desde que foi lançado já ficou cerca de R$10 mil mais caro. Aqui no Toyota SW4 a gente começa com 4x2 Flex também, ali a R$267 mil, mas esse aqui mais uma vez é o SRX, é o 4x4 com motor diesel e vai a assustadores R$374 mil. É bastante diferença entre os dois. Eu lembro que o Toyota tem garantia de 5 anos, o Jeep tem garantia de apenas 3 anos, mas aqui custo de seguro e também de revisões é mais alto. E aí, pesando isso tudo, com qual deles você fica? Qual deles você acha que é mais adequado à sua garagem, ao seu uso e ao seu bolso? Me diz aí nos comentários e a gente se vê, é claro, no próximo vídeo, beleza? Até lá!